Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, toma minha boca, Senhor. Vai de encontro a cada coração aflito. Fala, Senhor, através dessa ministração. Amém, gente. Então, foi sorteado aqui 2 Coríntios 3, tá? Versículo 4, foi o que eu olhei aqui, né? Antes desse sorteio, né? Não posso mentir, foi tirado um outro versículo e saiu: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí geralmente eu peço: Senhor, testifica, Senhor, o que eu vou falar de novo, né? Porque eu usei muito na pregação anterior, né? Que até o título o tema, né? Que eu coloquei, as pessoas podem até achar estranho. Um inferno vai passar. Então eu quis usar um trocadilho de inverno com inferno, né? Que era um tempo de frio, que era um tempo, né? De árvore seca, de folhas caindo, enfim. Mas é um tempo que passa, é um tempo, é uma estação. Aí eu usei esse tema, né? Eu coloquei na pregação: o inferno vai passar, que é falando que é um tempo que Deus está trabalhando na sua vida e que você não vai viver, né? No inverno, no caso, que seria o inferno, todo esse tempo que você imagina. Então eu falei muito nessa pregação, né? Quem quiser vai lá no canal ouvir ela toda, né? Que você vai ver que foi falado muito de pessoas que estão muito preocupadas com o seu corpo, né? Estão, né, entrando na academia, passando horas e horas a fio numa academia para ter um corpo sarado, né? Um corpo cultuado, mas esquece da mente. E aí, na hora que vem o vento, aquela pessoa não fica de pé, gente, não fica, porque a mente está muito fraca, a mente está doente. Então ela não tem tempo para ler uma Bíblia, ela não tem tempo para orar, ela tem tempo para muitas coisas, mas que na hora que o vento soprar, essa casa não vai ficar de pé. Então eu tirei essa palavra, eu tirei esse versículo primeiro, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, né? Você pode ter certeza, o que te traz essa força pro dia mal, para você superar, para você, né? Ter essa capacidade de ir para cima, de, né, ir pro ataque, não ficar só, né, se defendendo, vai ser o Espírito Santo. Enfim, gente, vamos ler o versículo, tá? Eu não sei se eu falei certo aí, é 2 Coríntios 3, tá? É o versículo 5, acho que eu falei 4, mas enfim. Olha só, que fala assim, ó: em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer este trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É esse finalzinho aqui do versículo que eu quero meditar. A nossa capacidade vem de Deus para fazer qualquer trabalho, tá? Para você dar força, você precisa receber a força, né? Para você consolar alguém, você precisa ser consolada pelo Espírito Santo. Então, qualquer coisa, né? Uma pessoa vazia, ela é muito triste, tá? Eu falo pra você, muitas vezes, o diabo, né? Ele entra dentro da tua casa, né? O diabo veio pra matar, roubar, destruir, nós sabemos disso, lá em João 10:10. Jesus veio pra dar vida e vida com abundância, né? E o diabo, muitas vezes, ele usa pessoas, tá? Capazes de tirar o marido de dentro de casa, capazes de distorcer a cabeça de um adolescente, de um filho, né? São pessoas inteligentíssimas, cultas, né? Mas que essa capacidade, né, de persuadir, que muitas vezes essa amante tem, né, ou esse amigo desse adolescente tem, de fazer a cabeça desse filho, né? Muitas vezes você fala: meu Deus, depois que meu filho conheceu esse coleguinha, misericórdia, a mente dele mudou, ele não me respeita mais, ele, né? Então, a pessoa fala assim: mas que capacidade, né, tem uma pessoa? Porque é isso que eu quero dizer. Muitas vezes, né, a gente entende que a fé vem por ouvir, né, o ouvir pela palavra de Deus, né? A fé vem por ouvir, né? E o ouvir vem pela palavra. Mas a falta de fé, tá? Uma pessoa que ela tem um dom que não vem do Espírito Santo, ela também tem uma capacidade satânica, tá? De tirar a fé do seu coração. Então eu sempre falo, eu aconselho, né? Que a minha pregação é mais um conselho.
para que essa pessoa, né, não saia ouvindo, dividindo sua particularidade com qualquer um, né? Entra em grupos aleatórios aí, fica escutando um monte, né, de conselheiro que não tem o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a pessoa fala assim: mas eu tô em grupos evangélicos. Gente, não se fie nisso, tá? O nome evangélico é muito além. É viver o evangelho, é ser carta de Cristo, tá? Não é uma pessoa que se diz evangélica, que muitas vezes nem frequenta nenhum culto, não tem uma autoridade espiritual sobre a vida dela e quer sair aconselhando, dizendo o que você deve ou não fazer, tá? Então, aquela capacidade de aconselhar, muitas vezes até um psiquiatra, né? Um psicólogo, uma pessoa formada, se essa pessoa não se alimentar da palavra, não ter Jesus Cristo, né, como seu Salvador, ela não tem capacidade, mais estudo que ela tenha, tá? Para que você acate tudo que aquela pessoa fala. Não dá, não tem como. Aí você vai falar: mas puxa, você é contra, né, uma terapia? Não, não sou, porque eu não sou ignorante. Eu sei que aquela pessoa estudou para isso. Mas a partir da hora, né, que ela começa a te enxertar remédio na veia, ela começa a te persuadir, ela tem um poder de persuasão sobre a sua casa, sobre a sua vida. Isso eu tô falando para qualquer terapeuta, qualquer psicólogo, tá? Qualquer analista e qualquer amigo de grupo, tá? Amigos online. Tem que ter cuidado, porque aquela pessoa, aquela capacidade que ela tem de te persuadir não vem do Espírito Santo. Muitas vezes você vai num psiquiatra, vai no psicólogo e ele vai te colocar ali, né, sobre um medicamento muito forte e que você não vai ter mais reação sobre a sua vida, né? Você vai deixar outras pessoas dirigir a sua vida. Então eu tô falando de capacidade, de força, né? Igual Filipenses, quer ver? Vamos ler lá que eu falei, mas eu não abri. Ó, Filipenses, né, 4, versículo 13, que fala assim, ó: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então essa força, tá, vem pelo ouvir e ouvir a palavra, tá? Quanto mais você se encher de palavra, né, mais você vai ficar forte espiritualmente. Porque você está se alimentando do pão da vida. Então é a força, né? Quando ele fala com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, tá? Então muito cuidado com pessoas que estão lhe aconselhando. E foi o que foi pregado na semana passada, né? De uma aparência de uma pessoa muito forte, uma pessoa que ela cuida da saúde, cuida do seu físico, né? Cultua o seu corpo, mas a mente está fraca. É mais ou menos isso, né? Eu vi aí, né, pessoas que estão à frente de um ministério, né? Que estão cultuando o corpo, estão bombados, fortes, mas isso geralmente a gente tem que avaliar uma pessoa se ela tem algum desequilíbrio, tá bom? Porque quando você exagera muito em alguma coisa, é porque você tá com carência de alguma coisa. Tudo que você perde o equilíbrio é porque falta alguma coisa. Você tá com uma lacuna, um buraco que você não tá conseguindo tapar. Então você vai substituir o seu tempo, né, com coisas que não vão alimentar a sua alma. Então eu falo até de uma pessoa que é dona de casa. Ela tem muitas vezes o tempo dela tomado de tanto que ela varre a casa, de tanto que ela limpa os móveis, de tanto que ela lava a roupa que muitas vezes está limpa, mas ela vai lá, tira do guarda-roupa aquele monte de roupa e lava de novo, porque aquela pessoa ela tá tentando ocupar o tempo dela com afazeres, porque ela não quer parar para pensar. E quando ela não tem o que fazer, né? Quando ela não se ocupa com afazeres domésticos ou qualquer outra coisa que, né, tome o tempo dela, né? Ela vai ser uma pessoa muito influenciável.
Então é muito fácil fazer a mente, a cabeça de uma pessoa dessa, porque ela todo tempo ela vai estar, né, igual eu falei, cuidando muito do seu corpo, da sua aparência, do seu físico, vai parecer uma pessoa forte, mas ela tá fraca espiritualmente, porque ela não tá conseguindo equilibrar. Então, esse tempo, tá, que você doa, muitas vezes dentro de uma academia, ou para um filho, ou para um marido, ou para grupos, né, que a pessoa muitas vezes ela tem 70 grupos no celular. Você vê que o celular tá travando, mas se ela não ficar, né, horas a fio ali dentro daquele grupo, conversando fiado com alguém, ela vai se sentir uma pessoa vazia. Então, é isso que eu tô falando. Você vai conseguir captar a sua necessidade de Deus a partir da hora que você precisa preencher, ou com uma compra, né, ou com um passeio no shopping, vai lá, vai, compra, né, passa cartão, ou dentro de uma academia, ou com conversas fiada, né, conversas com pessoas que você nem conhece e você, né, divide a sua intimidade. Isso é carência de Deus, é carência da palavra, porque é uma única pessoa, tá? Única pessoa que pode te aconselhar é Deus. Então não confie, tá? Não confie, muitas vezes você passa horas dentro, né, de um consultório, conversando com o seu psicólogo, mas vai sair dali vazio, né? Não adianta, tá bom? Eu quero, é só que você entenda que tudo na tua vida vem de Deus. Essa força que você quer para lidar com situações vem de Deus. Para tomar a decisão acertada vem de Deus. E muitas vezes você está vendo pessoas que têm uma capacidade muito grande de influência, de persuasão, mas ela parece legal, né? Ou então até livros de autoajuda, mas que não vão te ajudar na hora do aperto. Pessoas que estão entrando dentro da tua casa com palavras bonitas, né? Mas são pessoas que estão vazias do Espírito Santo. Então é isso que eu tô te falando. Tem que ter muito cuidado com essas pessoas, tá bom? Então não é o fato de você ter um diploma, não é. Você tem que ser cheia do Espírito Santo. Tudo vem do trono de Deus. Você tem que ser espiritual, você precisa alimentar o seu espírito está carente. Então, todo excesso é por falta de alguma coisa. Todo excesso na sua vida, tudo que você está excedendo na sua vida é porque você está carente, é porque você está em falta. Você sente falta do Espírito Santo, você sente falta de uma oração, tá? De uma comunhão com Cristo. Tá bom? Então é uma carência, é uma falta, tá? Então, quando ele tá falando aqui, né, que nós lemos aqui o 5, né? Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, tá? Pois a nossa capacidade vem de Deus. Então, como você ouve, de repente, uma pessoa que fala coisas muito boas, mas que está baseada dentro da palavra de Deus, é diferente do que você ouvir coisas muito boas, tá? De uma pessoa que ela está vazia do Espírito Santo. Porque ela não vai funcionar para você. Aquela palavra, ela não vai te preencher, ela não vai trazer fé no seu coração. São palavras ótimas, né? Livros de autoajuda que você vê que, puxa, é bom você ler, você se sente motivada a fazer aquilo, mas aquela receita não vai funcionar porque tá vazia. Sabe? Você vai confiar muito no que aquela pessoa estudou, ela soube falar, ela soube colocar as palavras para você, mas você não vai sentir, não vai permanecer naquela fé, porque aquela palavra é vazia. Então você precisa da palavra que é o próprio Jesus, que ele fala: eu sou o verbo, eu sou a palavra. Quer ver? Vamos lá. Amém, gente, ó, fala assim, tá? Vou ler o versículo 10, tá? É João 1, 10, ó, 10 e 11. Ó, o verbo estava no mundo, tá? Jesus, o Filho do Homem, ó. O mundo foi feito por intermédio dele, tá? Porque ele já existia. Antes do mundo existir, Jesus já existia. Tá bom? Aí fala aqui, ó, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, tá? As pessoas que elas só estão muito ligadas a esse mundo, às coisas do mundo, elas não vão conhecer a Deus.
Elas não têm essa capacidade, porque essa capacidade de você conhecer a Deus no profundo é Ele que te dá. Não vem da sua própria capacidade. Você não conhece a Deus porque você quer conhecer, tá? Você o conhece porque Ele permite você conhecê-lo. E para isso você precisa orar. Você precisa, claro, querer, né? E Deus, ele fala, muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque Deus vai ver, né? A sua decisão de querer é muito legal, mas de permanecer querendo vem do Senhor Jesus. Não é a questão que você, não, eu agora decidi ouvir a Deus, conhecer a palavra, né? Eu vou ler a Bíblia várias vezes por ano. Não vai conhecê-lo somente porque você decidiu, né? Uma decisão, né? Um querer seu. Não, você só vai a hora que você for humilde, chegar diante do trono de Deus e falar assim, eu preciso te conhecer. Toca no mais profundo da minha alma, né? O Senhor fala que a sua palavra, ela penetra alma, junta e medula. Então penetra a minha medula, penetra a minha alma, penetra as minhas... Então você vai orar e vai ter essa humildade de entender que você é necessitado da palavra, tá? Igual em Mateus 5 fala, bem-aventurados aqueles que choram, porque esses serão consolados. Por quem que você vai ser consolado? Pelas pessoas do grupo que você está, né? Pelo seu psicanalista, pelo seu psicólogo, pela sua mãe, pelo seu marido, pelo seu noivo, namorado? Não, você vai ser consolado pelo Espírito Santo. Então, igual eu falei, você tem uma necessidade, tá? Essa necessidade, ela pode ser atribuída a outras coisas. Você entende que a sua necessidade pode ser suprida através, muitas vezes, de um corpo cultuado na academia, de ter lindas roupas de marca, né? De ter um lindo cabelo, lindas unhas, enfim, passar horas no cabeleireiro, né? Ou até mesmo de ter né, isso suprido através de um bom trabalho, de muitas ocupações, e digo mais, essas ocupações podem ser até religiosa, tá? Pode ser dentro do seu ministério, não importa. A partir da hora que você priorizou aquilo ali, porque você não suporta viver sem aquele trabalho, sem aquela ocupação, sem aquele tempo que você cedeu ali para que você não possa pensar. E geralmente essas pessoas, elas não suportam o anoitecer. Elas não suportam deitar no seu leito lá e, né? Por quê? Porque elas têm medo de pensar. É o tempo que elas precisam para poder adormecer. E muitas vezes o que acontece? Elas vão lá e tomam um Rivotril ou qualquer outro remédio para dormir, né? Porque elas necessitam dormir rápido, porque elas não suportam a solidão. O tempo com ela não se suporta. Essa é a verdade. Uma pessoa que ela não se suporta, que ela não consegue passar muitas vezes 30 minutos deitada esperando o sono chegar, ela tem que tomar um remédio para adormecer, é porque ela mesma não está se suportando mais. Aí vem a pergunta do Espírito Santo. Se nem você suporta ficar com seus pensamentos, ficar 30 minutos esperando adormecer, né? Você não consegue. Como que essas pessoas que você ama ou diz amar, porque geralmente a pessoa que diz amar alguém, ela tem que se amar primeiro. E se ela não se suporta, como que ela tem essa capacidade de amar o próximo, amar o seu filho, amar o seu marido? Ela não está se suportando. Então, é aquele negócio. Se você se conhecesse, né? Vamos supor, você se olha, faz um curta da sua vida, né? Olha pra você e fala, você se amaria? Do jeito que você é, você conseguiria se amar, se curtir? Não, Deus me livre, eu não me suporto nem me olhar no espelho. Não tô falando de aparência não, tá? Eu tô falando de alma. Eu estou falando de interior. Não, eu não me suporto, eu não gosto nem de ouvir minha voz. A minha voz, ela me consegue me irritar. Então você acha mesmo que seu marido vai aguentar te ouvir, que seu filho vai aguentar te ouvir? Você está com um problema sério na sua alma, ela está doente. Mas você acha que outras pessoas chamando, te bajulando, isso vai preencher a sua alma? Não vai. Que muitas vezes até essas pessoas fazem isso para te agradar, né?
como se fosse assim, um animalzinho de estimação. Eu vou passar a mãozinha na cabeça dele e vou falar, que bonitinho, lindo, maravilhoso, dá um presentinho, pá, vou embora. E isso te satisfaz? Aquilo está soando falso, aquela pessoa faz porque a consciência dela está pesando. Então ela te trata bem, né? Ela brinca com você, ela te dá um presente, mas é tudo por causa da consciência dela que a acusa. E isso não faz bem para a alma de ninguém. Então você sempre vai querer mais e mais daquela pessoa, porque aquilo ali é mecânico, aquilo não não é um amor que vem de Cristo. É um amor de bajulador, é um amor ou quer te tirar alguma coisa, ou quer simplesmente aliviar a consciência. Então você fica dependente desse amor. E aí você vai fazer o quê? Escapar para o outro lado. Ou vai gastar além da conta, ou vai sufocar, sua amizade vai ser tóxica, você vai ser uma mãe chata, você vai ser uma esposa chata. Então, por que muitas vezes o diabo levanta uma amante? Porque aquela pessoa lá, ela é usada, ela tem uma capacidade que não vem de Deus, mas de persuadir, de ser legal. É claro que com o tempo também a máscara vai cair, né? Você muitas vezes entrou nesse relacionamento exatamente assim, como amante, vamos entender. Mas depois nem o seu marido mais não te suporta. E aí ele vai precisar de outra pessoa igual você era no passado. E assim vai, né? Isso vai fazendo o quê? É um círculo vicioso. Não vai ser preenchido. Isso eu falo de filho, eu falo de marido, eu falo de qualquer pessoa que te abandonou ou então que é uma pessoa que você acha que se ela te desse atenção, que se ela te amasse, você seria feliz. Só que não, você tem uma carência que é só o Espírito de Deus pode preencher. A partir da hora que você for preenchida por esse Espírito, você vai ser uma pessoa bem recebida, você vai ser uma pessoa que todos vão querer sua companhia, né? Igual Jesus. Os fariseus ficavam revoltados com Jesus. Porque ele tinha um poder de persuasão e ele atraía as pessoas. Os fariseus não, eles repeliam as pessoas. As pessoas que eram pessoas do templo, religiosas, elas largavam tudo para seguir Jesus. Isso revoltaram os religiosos. Isso acontece conosco, até dentro da tua casa, na tua família. Então as pessoas, elas vão te procurar. Elas vão pedir conselho para você. O seu filho vai pedir conselho para você. Não vai confiar mais no amiguinho, na coleguinha. Não vai. Porque você é uma mãe super legal e que você não fala nada para agradar o seu filho. Você fala porque o ama e você quer ver ele bem. Então tem que ter aquele equilíbrio, né? A pessoa, ela quer tanto proteger um filho, muitas vezes ela não está conseguindo proteger, né? Porque ela não tem esse poder de persuasão que vem fácil, sabe? Vem naturalmente, não é uma coisa que você se esforça, fica horas, dias, semanas, meses sem ver o filho. Quando o seu filho vai te visitar, você lota a cabeça dele, você quer passar informação em questão de minutos, né? De horas. Então a pessoa não vai voltar. A pessoa não vai querer falar com você nem no áudio. Porque quando você grava um áudio, você quer descarregar. Porque você acha que aquilo ali é a forma de você demonstrar um amor e proteger o seu filho. Você não está protegendo, você está afastando. Isso serve para marido e qualquer outra pessoa que você ama. Tá? Mas a gente está falando aqui, deixa eu ver se eu volto o meu raciocínio aqui, né? Da palavra, né? Que está no mundo. Olha só, a palavra, tá? Ela estava e está. E nós temos aqui, ó, a Bíblia para nos alimentar, ó. O mundo foi feito por intermédio de quê? Dele, do verbo, da palavra. Mas o mundo não conheceu, porque o mundo, ele quer se preencher com as coisas do mundo, tá? Então, vigia, tá bom? Então, foi o que eu li aqui. Retomando aqui, gente, que eu vou ver se eu fecho em 30 minutos aqui por causa do TikTok. Se não ficar muito tempo, fica cansativo. Olha só, deixa eu ler Mateus 5. Vamos ler aqui, ó. Acho muito importante, ó. Felizes, olha só, as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Então, você tem que ter, tá?
esse entendimento que você necessita do Espírito Santo, tá bom? Aí depois foi o que eu soltei aqui, né? Aleatoriamente, ó, feliz as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mas as pessoas estão chorando para outras pessoas, não para o Espírito Santo, né? Então, você não vai ser preenchida pelo Espírito Santo, tá? E sim por conselheiros, pessoas que falam muito bem, que têm estudos, têm uma capacidade, né, acadêmica, mas não tem o poder, né, de satisfazer, de preencher a sua alma, tá? Então, o próprio Moisés, lá em Atos, capítulo 7, você vai ver, lá no 22, o versículo 22, deixa eu achar aqui que eu vou ler, quer ver? Fala assim, ó, mas eu vou ler o 21, quer ver? Fala assim, mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou Moisés, tá? E criou como seu próprio filho. E assim ele foi, instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade, né? Tinha ciência, né? Era uma pessoa, tinha muito conhecimento. Mas se você continuar lendo esse capítulo adiante, você vai ver, do 22 em diante, você vai ver que Moisés, né, ele lutou com a força dos braços dele, ele não confiou no Senhor, né? Ele viu um egípcio maltratando outro, né, um hebreu, né, que ele já sabia que era povo dele, e ele foi lá defender, matou aquele egípcio, foi defender o israelita e matou o egípcio. Né? Criou uma situação complicada para ele, teve que fugir do Egito. Enfim, gente, muitas vezes a inteligência que você tem, ela pode te atrapalhar, porque você vai agir com a força dos seus braços, você vai confiar no seu diploma, você vai confiar no seu estudo, né? Você pode até aconselhar outra pessoa no que você aprendeu, no que você estudou, mas isso é para a pessoa que está recebendo um conselho e para a pessoa que está aconselhando. Não vai ajudar, pode até atrapalhar, tá bom? Enfim, eu já vou fechar aqui, porque eu não posso passar de 30 minutos, gente. Deus abençoe, que Deus, né, continue aconselhando vocês para confiar apenas, tá? Na palavra, no verbo, se alimentar, se encher do Espírito Santo para tomar boas decisões. Amém? Então, quem for receber essa pregação em áudio, tá? É a missionária Leila Lima, tá bom? Escreve leilalima.com ou missionária Leila Lima, vocês vão pro canal, tá? Deus abençoe, vou fechar, porque senão não vai dar para entregar essa ministração lá no TikTok, tá bom? Fica na paz e até semana que vem, se assim Deus permitir, tá? Beijo.